Fala Psyder, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre 3 ações que podem se valorizar bastante aí em 2022, tá? Então fica até o final do vídeo aqui porque essas empresas são muito boas e vale a pena a gente fazer um estudo mais aprofundado delas para ver se vale a pena a gente ter na carteira ou não, tá? Então, já passando aqui para a próxima tela, a gente vai ver a primeira ação que eu trouxe para vocês aqui, é a ação Martinho, o código dela é SMTO3, tá? Para quem não conhece, é uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do Brasil, sendo que 57% da receita dela vem do etanol, 34% vem do açúcar, 6% de energia elétrica e 3% de outras fontes de receita, tá? Eu separei aqui alguns dados dela, do DRE, do balanço dela, para que a gente faça uma avaliação aqui sobre ela, né? Então a gente percebe que a receita líquida dela vem crescendo com o passar do tempo, a gente percebe o EBITDA, que é a geração de caixa que uma empresa consegue ter antes de considerar a amortização e também depreciação, né? E pagamento de impostos. A gente percebe que tem crescido, isso é bastante interessante. O lucro líquido dela também tem crescido ao longo do tempo, sua margem líquida também tem crescendo, isso por decorrência do dólar, né? Porque o dólar ela tem fundamental importância aqui para a empresa porque a empresa trabalha com commodities, né? O açúcar é uma commodity, então isso acaba afetando porque ela é negociada em dólar. Então essa empresa tem surfado esse momento bastante benéfico para ela. E também é um fator de risco, uma vez que se o dólar começar a se depreciar frente ao real, né? O real se depreciou bastante e isso acaba beneficiando a ação Martinho, mas é um fator de risco também, né? Então a gente precisa levar isso, ponderar isso e colocar no fator de risco, né? Porque todo negócio tem um risco envolvido, não existe nada garantido. Se alguém falar para ti que existe algum investimento garantido, sai correndo porque provavelmente é uma furada, tá? Todo tipo de investimento tem algum risco envolvido e a gente precisa entender esses riscos para fazer uma carteira bem diversificada, tá? Então não adianta ser uma boa empresa se essa empresa ela não se encaixa na tua carteira. E a gente percebe também a dívida dela, apesar de crescente, ela está bem controlada frente ao caixa que ela tem, então ela está numa dívida líquida pelo EBITDA na casa de 2,2, que é um patamar bem interessante, tá? Bem na média, né? E a gente percebe também aqui o fluxo de caixa livre, que ela tem um fluxo de caixa livre positivo aqui com o decorrer do tempo, então isso demonstra que a empresa está sabendo operar a sua gestão e isso mostra uma boa gestão dentro dessa empresa aqui, tá? E aí a gente percebe agora também, a gente pode ir lá no Status Invest para ver um pouco sobre múltiplos de valuation dela, né? Então a gente pode olhar pelo PL, né, que é o preço pelo lucro, e a gente vai ver pelo histórico aqui que ela está negociando abaixo da média histórica, né? Então a gente percebe que a empresa está crescendo, ela está entregando valor para o acionista e ela está sendo negociada abaixo do seu histórico do PL, né? E isso se dá porque o Ibovespa está enfrentando um momento de bear market, né? Aquele momento em que as pessoas começam a migrar um pouco mais para a renda fixa, porque a renda fixa está pagando mais e as pessoas começam a fugir da bolsa de valores, acho que não é tão interessante e é nesse momento que a gente deve começar a investir mais pesado nas ações, né? Quando está todo mundo falando que não é um bom negócio investir em bolsa de valores, é ali que a gente vai colocar o nosso dinheiro em boas empresas, tá? E nesse indicador ele mostra que a gente está negociando ela a um patamar abaixo e ela está apresentando ótimos resultados, que não faz o menor sentido, né? E aí a gente percebe também aqui pelo EV, pelo EBIT, que seria o valor patrimonial da empresa dividido pelo lucro operacional, né? A gente pode ver nesse indicador aqui também que ele está sendo negociado abaixo do histórico dela, né? Então a gente percebe aqui que existem indícios que essa empresa está sendo negociado abaixo do seu valor justo, né? Então é uma boa empresa para que a gente possa começar a olhar com carinho para ela para saber se vale a pena investir ou não, se vale a pena colocar na nossa carteira, tá? Voltando para a tela anterior, a gente pode ver agora também que tem mais um ponto aqui que é o projeto dela, né? Eu peguei aqui do site dela e em 2021 ela... Opa, vamos botar a tela para... O que está acontecendo aqui? Como é que volta para cá? Voltamos. Esse aqui é um vídeo sem edição, tá? Porque aqui é para passar informação de fato para vocês aí, sem enrolação para vocês, tá? Então a gente percebe que em 2021 teve a aprovação do projeto de etanol de milho anexado à usina Boa Vista, com capacidade de produção de etanol, subproduto utilizado para ração animal e óleo de milho, com início de operação previsto para novembro de 2022. Então a empresa tem investido para poder crescer ainda mais com o passar do tempo, tá? E a segunda empresa que eu trouxe para vocês aqui é a Fleury, cujo código é
FLRY3, né? Empresa do setor de saúde, bastante interessante a gente ter uma empresa desse tipo para poder diversificar bastante. Não adianta a gente concentrar nossa carteira em ações só de bancos, só de empresas bastante conhecidas, a gente precisa diversificar a nossa carteira, porque quando um setor está indo mal, outro acaba indo bem e isso acaba protegendo a gente, tá? E o que a Fleury faz? A Fleury, ela trabalha do seguinte modelo de negócio, né? Eu trouxe essa imagem para vocês que eu peguei lá do site dele, né? E eles trabalham basicamente com análises clínicas e exames de imagem, né? Então existem duas formas de vir essa receita. Essa receita pode vir do paciente, né, do cliente, de forma particular, que representa 10% da receita da Fleury, ou então as empresas, né, que contratam junto esse serviço com a Fleury acabam oferecendo esse benefício para os colaboradores, e aí os colaboradores vão lá e fazem seus exames e análises lá na Fleury, tá? Isso representa 90% da receita. Então esse é o modelo de negócio da Fleury, e a Fleury tem investido cada vez mais no seu crescimento, adquirindo outros tipos de negócios para poder continuar crescendo aí, tá? Então a gente pode ver aqui agora no site Fundamentei alguns números da Fleury e a gente percebe também que é uma empresa que tem crescido seu patrimônio líquido, a receita também está crescendo, EBITDA crescendo. A gente percebe aqui que o lucro líquido dela em 2020 teve uma caída, né? Ele não cresceu naquela linha ascendente que a gente gosta de ver, mas isso é bastante raro, tá? Todo negócio passa por altos e baixos ali e é totalmente normal que a empresa não cresça numa linha ascendente. E em 2020 foi totalmente natural pelo momento que a gente viveu ali, né? As pessoas elas deixaram de sair de casa para fazer seus afazeres e tudo mais, e também eles deixaram de fazer exames que não eram tão urgentes assim por medo de chegar num hospital e poder se contaminar com vírus e tudo mais, né? Então a gente teve uma queda, mas mesmo assim ela conseguiu manter o seu EBITDA, né? Que bem próximo do ano de 2019 e consequentemente, passado um ano, aí ela conseguiu apresentar um ótimo resultado, batendo o topo de lucro líquido dela e aumentando a sua margem líquida frente ao ano passado também, né? Uma empresa que a dívida é extremamente controlada, a gente vê o fluxo de caixa dela também crescendo e positivo, então isso mostra uma boa gestão da empresa. Então uma empresa muito boa, muito redondinha aqui, e agora a gente pode olhar para os múltiplos dela para ver se é uma empresa que está cara ou se não está, né? Então a gente pode olhar de novo para o PL, e a gente vai ver que está no menor patamar histórico praticamente que a gente já teve aqui da Fleury, né? Então está num patamar bastante baixo para resultados muito bons. A gente pode ver também aqui outro indicador que seria o EV pelo EBIT. A gente vai perceber também que está lá embaixo e os resultados estão melhorando cada vez mais. A Fleury tem apresentado bons resultados e a gente está vendo que ela está com indícios de que ela está barata, tá? Então a gente pode passar agora para nossa terceira ação. Se tu não deu like nesse vídeo aqui agora, dá o like, mas tu tá curtindo aqui, né? Provavelmente se tu tá até agora assistindo esse vídeo, provavelmente tu tá curtindo, então deixa o like aí para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E se não se inscreveu também, se inscreve aí para receber mais vídeos como esse daqui. Deixa um comentário aí se você quer que eu fale sobre alguma outra empresa, se você tem uma empresa na carteira e gostaria que eu falasse sobre ela, deixa aqui nos comentários para eu saber, beleza? E aí a gente pode passar para a terceira empresa que eu separei para vocês aqui, que seria a Alupar, cujo código é ALUP11, tá? E o que essa empresa faz? Ela é uma holding que atua no setor de transmissão e geração de energia, tá? Então, um setor bastante perene, bastante consolidado, que tem uma previsão de caixa bastante sólida, né? Porque muitas vezes aqui no Brasil são concessões públicas, essas concessões são de longo prazo, então ela tem uma previsibilidade de receita bastante grande e ela não opera só no Brasil, ela também tem operação na Colômbia e no Peru, tá? Então, passando para os números da Alupar aqui, a gente percebe que ela é uma empresa muito boa, muito resiliente também. A gente vê que a receita dela tem crescido com o passar do tempo, ela tem fazendo investimentos para crescer. E se a gente for ver no próprio site dela, a gente vai ver que a empresa ela fala que ela vai fazer investimentos e sempre de forma bastante conservadora, bastante com o pé no chão, para que se tenha o maior retorno possível com o menor risco possível. Então é bastante interessante a gente ver que a empresa ela tem essa preocupação de não trocar os pés pelas mãos para fazer nenhum tipo de investimento muito arriscado, né? Então a gente percebe aqui que ela tem entregado bons resultados, o lucro dela tem crescido com o passar do tempo, margem líquida absurda aqui na casa de 43% no último ano, ROI bastante grande também, 27%. Dívida líquida bem controlada aqui, tá bem baixa, vem reduzindo com o passar do tempo, isso é um bom sinal também, interessante. E agora a gente pode ver a precificação dela, né? A gente vai ver aqui os múltiplos de precificação. PL está em 5 hoje, 5 vezes, muito baixo esse PL aqui, a gente está vendo o PL decaindo aqui com o passar do tempo. A gente vai ver que o EV pelo EBIT também
também tem caído. Então demonstra que a empresa está apresentando bons resultados e ela está com múltiplos abaixo, né? A gente vê esse movimento em boas empresas justamente pelo fato de que as pessoas não estão olhando tanto para a bolsa de valores nesse momento, porque a renda fixa tem pagado muito. Então as pessoas acabam achando que é muito mais vantajoso só investir em renda fixa nesse momento e fugir da bolsa de valores. E quando tem a queda, as pessoas acabam naquele viés, né? Pô, tá caindo e aí tem medo de investir. E aí a gente sabe muito bem que em momentos de queda é que surgem boas oportunidades. Quando a gente sabe avaliar uma empresa e sabe que essa empresa vai trazer frutos lá no futuro, a gente compra essas empresas mais baratas. E depois essas pessoas que estavam investindo lá em renda fixa e tudo mais, estavam com medo de bolsa de valores, vão ver essas empresas se valorizando e aí vão querer comprar caro, né? A gente comprou barato, vai surfar toda essa valorização que essas empresas podem ter, né? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra. Se tu tá comprando através de um vídeo aí que tem uns 10 minutos, uma ação, não faz o menor sentido, tu vai fazer besteira, tu precisa fazer uma avaliação muito mais aprofundada que a gente está fazendo aqui, tá? Se você quiser aprender mais sobre investimentos, vou deixar o link aqui do TSI Experience, que é um curso extremamente completo para que você saiba como investir na bolsa de valores e fazer suas análises aí, beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso aí. Agora você vai ver eu desligando a câmera aqui porque não vai ter edição, beleza? Um abração e te vejo no próximo vídeo.